E Deus ele tem que expulsar da terra os perversos, os ímpios. Por máximo que isso seja difícil você ouvir, você tem que entender que é bíblico. O Senhor fala para o povo de Israel: quando vocês entrarem na terra que eu vos prometi, extermine os ímpios, os idólatras, os aveus, jebuseus, os aveus, arranque eles, os amorreus, os medianitas, destruam eles por completo, para que eles não sejam um laço no meio de vocês. Ou os ímpios vão se converter, ou Deus terá que remover eles do nosso caminho. Você tem que entender que a vida é assim. Poucos entendem essa dimensão de reino. Isso aqui eu estou falando de reino, e para quem Deus constitui para ir à frente de um povo. Se nós não entrarmos nesse bairro, os ímpios continuam dominando e as trevas continuam reinando nesse bairro. Ou eles vão se converter, ou eles vão ter que perder espaço para nós. Porque a herança da terra pertence aos justos. A Bíblia diz em Provérbios que os ímpios eles amontoam tesouros, mas quem herda no fim é o justo. Você tem que entender que faz parte, vocês têm que ter essa mentalidade espiritual para derrubar tronos e principados da cidade. Quando o Senhor, no ano passado, me revelou sobre o comércio, Ele me levou um espírito, eu via várias portas de empresas abertas. O Senhor falava assim: atrás de cada porta dessa há um Senhor que reina. Quanto mais se multiplicam os ímpios com portas comerciais na terra, mais os justos são oprimidos. E os justos ficam nas mãos dos ímpios. Então tem muitas pessoas santas servindo a maçons nas suas empresas. A macumbeiros, a feiticeiros. Isso aumenta a sua carga, seu trabalho aumenta, a sua opressão aumenta. Você sofre por causa disso, por causa do acesso. O povo, quando estava dentro da terra do Egito, eles eram escravizados, essa opressão. E o faraó, ele oprimia ainda mais o povo de Deus, aumentando as suas cargas. E Deus diz que Ele ouviu a voz do seu povo, porque o jugo estava muito pesado, e Deus teve que descer. E vocês têm que aprender que vocês estão vivendo um tempo mais difícil que tem na terra. Estamos entrando por um tempo tenebroso, um tempo muito perigoso, e as coisas estão muito sombrias. As coisas estão muito sombrias. O governo mundial agora está sendo colocado, quem eles querem no governo. Tudo com peça de manobra. Os dominadores desse século tenebroso, como Paulo diz, os dominadores desse século tenebroso, homens potestades. Hoje em dia você não precisa, eles não estão olhando muito mais para imagens, porque o homem se tornou o centro da idolatria. Não é mais imagem dos santos que é tão importante, é o homem. Por isso que nesse tempo de grande idolatria, o poder dos principados estão se concentrando com tanta força sobre os homens na terra, que o diabo tem trago cada vez mais o seu governo através do comércio, através das indústrias, através da mídia. Isso tem aumentado a nossa opressão. A opressão nossa está muito grande. Então você, como um corpo de Cristo, nós temos que entender que Deus ele chama vocês para uma aliança perfeita com Ele. Ele quer abrir algo na nossa vida, para que a gente não fique na mão dos ímpios. Vocês não podem ficar na mão dos ímpios. Se vocês ficarem na mão dos ímpios, vocês vão sofrer muito. A vida de vocês vão sofrer. Agora, se você não sabe conquistar, guerrear, aprenda com quem sabe. Você tem que entender que comércio, finanças, é uma grande guerra, uma das maiores guerras que se trava na vida de um cristão é a financeira. Só para você ter noção, quando Jesus ele compara Mamon, ele fala de Mamon, ele compara Mamon ao senhorio dele, disputando com o senhorio dele. Você não pode servir a Deus, é Mamon. Olha só, para você ver como as riquezas competem contra o senhorio de Deus na sua vida. Porque quanto mais você estiver oprimido financeiramente, mais você está debaixo, infelizmente, de julgos das trevas. Então os demônios, eles querem aumentar o seu jugo, eles querem aumentar a opressão na sua vida, para que você não adore a Deus. Então o povo estava no Egito e Faraó falou assim: aumente a carga de trabalho deles. Piorem as coisas para eles não dar atenção à voz do profeta, para eles não ouvir a voz de Deus, para eles não adorar a Deus. E o que está acontecendo na sua vida, irmãos?
A coisa está séria. E Deus ele quer estabelecer uma aliança com você, mas Deus não estabelece aliança com um povo rebelde. Deuteronômios, qual o princípio, qual é o propósito do livro de Deuteronômios? É a reflexão, é o Senhor falando através de Moisés, tudo que ele já tinha falado pela primeira geração que saiu do Egito. Ele está contando a história do que aconteceu, e ele está passando novamente, fazendo uma revisão de todas as leis e ordenanças, de tudo o que aconteceu com a trajetória, desde que ele saiu do Egito. É Deus trazendo novamente a nova geração a sua aliança. E o Senhor fala assim com Moisés, através de Moisés, aqui em Deuteronômio, nós vamos ler algumas partes importantes. O Senhor fala assim através de Moisés: eu estabeleci a minha aliança com vocês na terra que jurei seus pais. Mas os seus pais, que foram rebeldes a mim na provocação do deserto, caíram todos mortos. Demorou 38 anos, 2 meses, 10 dias, para que se completasse uma sentença dos 40 anos dentro do deserto. 2 anos, ainda não tinha se dado sentença nenhuma. Depois, o Senhor deu a sentença dos 40 anos por causa da murmuração que houve quando os espias foram na terra de Canaã visitar Jericó e voltaram. Aquilo foi muito desagradável aos olhos de Deus. Muito desagradável. E o Senhor fala assim: vocês estão desobedecendo o meu mandamento, a minha ordem. Vocês estão indo contra a minha palavra. Você quer ver um pecado que é grave na sua vida? É você ir contra a palavra de Deus. Se você não consegue ainda ouvir e entender o que é a palavra de Deus, você vai sofrer muito na sua vida. Você fica reduzindo Deus ao tamanho das suas emoções no culto. Esse é teu grande e grave problema. Reduzimos a grandeza do nosso Criador a movimentos espirituais dentro do culto. A única maneira, a mais gloriosa que você pode honrar o Deus que você serve, é quando você reconhece a sua palavra. Não tem outra maneira maior, irmãos. As suas orações não chegam aos pés da obediência à palavra. Não chega. Está aqui. Eu tenho encontrado tanta vida nas Escrituras. Tanta vida. E vocês têm desprezado a palavra do Senhor. E o Senhor fala para se vocês meditar nas Escrituras, você vai encontrar quem Deus é. O temor de Deus. Quando você medita nos 5 primeiros livros, os 5 Pentateucos, os livros Pentateucos, você vai encontrar o temor de Deus. Você vai mudar, sua vida não vai ser mais a mesma. Você vai compreender o que o Novo Testamento fala e muitas coisas que você tem dúvida na sua vida pessoal, em todas as áreas da sua vida, todas as respostas estão aqui. Como Deus tem me respondido tantas coisas maravilhosas no Evangelho através da minha meditação. Está aqui, as revelações são extraordinárias. Você lembra quando eu falei para vocês que o anjo apareceu na madrugada comigo, me ensinando algo? Ele falou algo para mim muito profundo: se você guardar os meus mandamentos. Era o Senhor através do seu anjo falando comigo: se você guardar os meus mandamentos, eu protegerei a tua alma e guardarei a sua vida. Eu vou proteger a sua alma e guardar a sua vida. Então, olha aqui, vamos ler algumas coisas profundas aqui. Vamos considerar a palavra, vamos fazer uma consideração do que a Bíblia diz, para que você tenha reflexão do Deus que você serve, porque se você não tem reflexão do Deus que você serve, você está perdendo a batalha, meu querido. Você já perdeu para o diabo. Satanás já te venceu há muito tempo e tu não sabe. Desde o dia que você abandonou e não reflete, não medita nas Escrituras, você já perdeu a guerra. E não venha contrariar isso não, isso é falso. Qualquer contrariamento, isso é falso. A vitória está na palavra. Como é que Jesus venceu a batalha espiritual no deserto contra Satanás? Mandando poder em cima dele, mandando fogo em cima dele, orando, ou sobre a palavra? Está escrito, Satanás:
E o diabo tentou derrubar ele aonde? Na palavra. O diabo tenta derrubar vocês aonde? Na própria palavra. E se você não conhece a palavra, a Bíblia nos ensina que conscientemente ou inconscientemente, se você peca contra o que está escrito, você vai ser punido. Eu leio, eu encontro tudo que Deus precisa me ensinar para dirigir a igreja, dirigir a vida de vocês aqui. Ó. Tudo está aqui, absolutamente tudo. Essa fidelidade do sacerdote, o Senhor diz Oséias, e lá em Malaquias a mesma coisa, o sacerdote, ele é o anjo do Senhor enviado para ensinar a lei do Senhor ao seu povo. A Bíblia, as Escrituras, elas ressaltam a sua própria autoridade na nossa vida. O seu coração tem que entender essa virtude que eu estou tentando passar para você aqui agora. Para que vocês sejam mudados, transformados e apoderados.